A gente vai falar sobre mobilidade sustentável, principalmente bicicleta e mobilidade a pé. A gente vai aprender também um pouquinho de geoprocessamento, para a gente conseguir visualizar as ciclovias, visualizar as ruas, para vocês verem mais ou menos como se faz. Espero que esse curso engaje vocês aí. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco da evolução das cidades e da mobilidade urbana, né? Antigamente, anos atrás, as cidades eram bem menores. Acredito que vocês já devam ter visto filmes, né? Esses filmes antigos que mostram essas cidades muradas, já viram? Tipo Gladiador. Já? Sim ou não, gente? Sim. Então, dá pra ver que no filme o pessoal anda muito de cavalo e a pé, né? Então é o único transporte que eles tinham. Então, com a introdução do cavalo, o ser humano começou a se locomover mais. Um determinado grupo de pessoas, né? Porque nem todo mundo tinha cavalo, era uma coisa provavelmente cara. E as cidades eram muito pequenas também, né? Eram povoados, eram agrupamentos urbanos que as pessoas conseguiam fazer tudo a pé. Então, por isso também, as ruas eram não curtas, mas não tão largas como a gente vê hoje. E as pessoas se locomoviam menos, né? Em menos distância, vamos dizer assim. Então, aqui está dizendo que as cidades, né, sempre foram moldadas por seus habitantes e os meios de transporte. A evolução da mobilidade tem sido um fator determinante no planejamento urbano. A aula abordará a história do desenvolvimento urbano, desde as cidades antigas até as metrópoles modernas. E o transporte, ele foi moldando a nossa forma de viver e a nossa urbanização também na cidade, né? Para onde que a cidade cresce, para onde que a gente vai. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Se não tivesse um transporte, moro no centro do Rio. Eu demorei hoje para chegar aqui quase 2 horas, dirigindo, né? Vim de carro. Se não tivesse estrada, se não tivesse carro, eu provavelmente demoraria dias, né? Se eu tivesse que vir a pé, ou se eu tivesse que vir a cavalo e não tivesse uma estrada como tinha, eu ia demorar muito mais. E não ia conseguir fazer esse trajeto todo dia, né? Eu fui para minha casa ontem, voltei hoje, vou voltar para casa de novo. Tem pessoas que fazem isso a vida inteira, né? Que moram sempre muito longe do trabalho. Mas isso só é possível a partir do transporte. Os pais de vocês costumam fazer grandes trajetos assim para ir trabalhar ou todo mundo trabalha aqui em Paracambi? Aonde, assim, onde que o seu pai trabalha, por exemplo? Minha mãe, no caso. Sua mãe, Recreio. No Recreio dos Bandeirantes? E ela sai daqui? Todo dia? Não, plantonista. Ah, tá. Caramba, o Recreio é longe, hein? Quem já foi no Rio aqui, no Rio de Janeiro? A maioria. Legal. Não, tem gente que não foi. Na cidade, né? Eu sei que a gente está no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Na outra turma, várias pessoas não tinham ido. E às vezes não tem porquê ir também, né? Então tá. Aí vamos falar aqui um pouco de cidades concentradas. Nas cidades brasileiras no século XIX, a mobilidade era predominantemente a pé, complementada pelo uso de liteiras, cadeiras transportadas por carregadores e veículos simples, movidos por animais. As cidades eram compactas e concentradas, organizadas de forma a facilitar o acesso aos locais essenciais, como mercados, templos e áreas administrativas. Essa configuração era uma necessidade, já que a locomoção dependia exclusivamente de força humana ou animal, limitando distâncias e incentivando uma vida comunitária em torno de um núcleo central. Esse modelo urbano reflete uma época em que a proximidade era essencial para o funcionamento social e econômico. É claro, né, se a gente pensar, sei lá, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, eles chegaram aqui de navio, né? Acho que demorava muitos meses para chegar aqui. Hoje a gente consegue viajar para a Europa com 12 horas, 11 horas de avião. E de navio, acho que são 7 dias só. A modernidade fez as coisas acontecerem mais rápido também. Mas, mesmo com os navios, né, que era a forma de se locomover aqui no Brasil,
nas cidades, né, aí no século XVII, por exemplo, ou no início do século XVIII, as pessoas se locomoviam a cavalo, de barco, de canoa e a pé na cidade. Essas eram as cadeirinhas que as pessoas que tinham mais condição financeira, né, às vezes era só na cadeirinha mesmo, ou tinha essas litérias aí que tem essa cobertura. Não sei se vocês já viram em filme mesmo antigo ou até em livro, existia um tipo de carruagem maior do que esse, às vezes que tinha um casal inteiro, um casal, uma família, e era carregado por pessoas. Aí depois as pessoas, aí depois colocaram animais para carregar, né, essas litérias. E esse é o início, né, do transporte nas cidades brasileiras. Eu trouxe um exemplo aqui de uma cidade antes da época da colonização, que é uma cidade murada, isso daqui é no México, Tulum. Dá para visitar hoje em dia ainda. Tem muitos... Assim, não dá pra... A cidade não está inteira ainda, né? Tem algumas coisas que sobraram de lá. Então aqui tem o templo, e é tudo pertinho. Assim, a cidade é tão pequena que dá para você construir um muro em volta. Imagina construir um muro hoje ao redor do Rio de Janeiro, sei lá, ao redor do Brasil, né? Impossível. O Trump até quer construir, né, um muro que separe Estados Unidos de México, mas eu acho difícil. Pela construção mesmo, né? É um espaço muito grande. Então aqui tem Casa de Tulum, tem plataforma habitacional, que é onde as pessoas moravam. Aqui ao redor é a muralha. Aí tem adoratório, que devia ser tipo um templo, né? Santuários. Aqui é o Mar do Caribe, que tá de azul. Escaleiras à praia, né? Escadas para praia. O castelo, né? Que é onde vivia provavelmente essa família real, que vivia nessa época no México. Deu pra ver direitinho? Alguma dúvida? Que bom que a maioria das pessoas já foram no Rio de Janeiro aqui. Vocês já foram no centro do Rio de Janeiro? Show! Então, esse mapa aí é do centro do Rio de Janeiro. No início não, 1831. No meio, quase na metade aí do século XIX. Aqui, a gente consegue... Aqui são vários morros, né? Essa linha aqui, ó, é a Presidente Vargas, né? Que chega aqui até o centro da cidade. Não era Presidente Vargas ainda. Mas essa região aqui era toda de mangue. Então quem saía daqui do centro para ir para Tijuca, por exemplo, porque não tinha Tijuca ainda, demorava horas, né? Quem fosse a cavalo, por exemplo, porque tinha que passar por mangue, atravessar rio. Então hoje você faz esse trajeto, sei lá, 20 minutos de bicicleta. Ou, enfim, com outro transporte. Mas antigamente demorava muito. Tinha esses morros aqui, hoje ainda tem uma parte da Providência, tem uma parte do Morro do Pinto aqui. E é isso, a gente consegue ver que as ruas eram bem menores, a gente vai... Aqui não tem a Rio Branco, olha, a Rio Branco é aqui. Mais ou menos nessa direção. Aqui é o Morro do Castelo, que foi destruído. Quando a gente for fazer o campo, né, lá no centro, a gente vai passar pelo Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi o morro que começou o Rio de Janeiro, né? Foi um dos pontos assim que iniciaram a cidade do Rio. E ele foi destruído, completamente destruído. Só tem uma rampinha assim, que dá pra ver hoje em dia ainda. E ele foi destruído por quê? Deixa eu ver se já tá aqui. Sim. Essas ruas estreitas, antigamente as ruas eram assim, ó. Aqui a gente também vai visitar isso lá no centro. As ruas eram bem mais apertadas, né? Eram becos e ruas bem apertadas. Por quê? Porque não tinha um transporte, não tinha carro. Então a cidade era feita para pessoas. Se uma pessoa passa ali, 2, 3, você não precisa de uma rua tão larga. Essa ideia de rua larga veio aí no início, no meio do século XIX. No meio do século XIX. Principalmente com as ideias e com a cultura vinda de Paris. Nessa época, o Brasil sempre, como um país
vamos dizer, periférico, frente à Europa, Estados Unidos, mais frente à Europa, né? Periférico assim, porque está um pouco longe, culturalmente, sempre copiou bastante, né? Então, uma época copiava Portugal e nessa época, principalmente, copiava muito Paris, a França. Na França estava acontecendo muitas coisas, nessa época, algumas revoluções, as pessoas faziam muita manifestação na rua, faziam barricadas. Então, e é muito mais fácil você fazer uma barricada. Você sabe o que é barricada? Que bom. É muito mais fácil fazer barricada numa rua pequena, né? Do que numa rua larga. E o Russellman, que é o nome desse prefeito aqui, ó. Aqui, ó, o nome dele. Pereira Passos, de cada nome da nação. Aqui, ó. Russellman, ele era prefeito lá de Paris e ele teve a bela ideia de destruir essas ruas pequenas e fazer ruas grandes e largas, como o Champs-Élysées. Vocês devem ter visto, talvez nas Olimpíadas, não sei, na Copa do Mundo, o Arco do Triunfo, né? Que é um arco grandão. Ele fica no centro e dali tem grandes avenidas. Essas avenidas, por exemplo, foram construídas nessa época. E isso impede super das pessoas se esconderem e de fazerem barricadas também. Aqui no Rio de Janeiro, e aí, enfim, nessa época construíram, né? As pessoas saíam daqui do Rio de Janeiro para estudar em Paris, para fazer faculdade lá. Nessa época, construíram, por exemplo, o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, enfim, e a Rio Branco e a Presidente Vargas. Existem várias... nada acontece por uma coisa só, né? São vários motivos, né? Aqui, o Rio de Janeiro estava passando por várias epidemias, né? Teve a febre, a gripe espanhola, teve também uma infestação de ratos no centro do Rio, ali, né, no Rio de Janeiro. E além de outras doenças que as pessoas iam tendo, e o governo pensou, essas ruas pequenas, escuras, com pouca ventilação, aumenta a probabilidade de doença. De uma forma, a gente pode achar que é verdade. E pode ser também, porque a gente precisa de uma casa bem ventilada, né? Mas, na verdade, isso já era uma ideia para expulsar aquela população que vivia ali. Nessa época, no centro do Rio, existia em algumas áreas, né? Tinha uma galera mais pobre que vivia em cabeças de porco, era o nome conhecido, né? Eram casarões e as pessoas dividiam quarto, dividiam banheiro, e assim e a galera vai adoecendo, né? Porque imagina, todo mundo usando o mesmo banheiro, todo mundo vivendo amontoado, enfim. E aí a grande ideia de abrir grandes avenidas e expulsar essa população dali. Várias pessoas foram removidas mesmo, né, da região central, foram morar na Mangueira e no restante aí do Rio de Janeiro. Nessa época também foi quando começou o trem, né, as ferrovias aqui no Rio. A ferrovia que chega aqui, por exemplo, saindo da Central do Brasil. E a Central do Brasil fica bem aqui pertinho. Então, abriram a Rio Branco, aterraram tudo, abriram a Presidente Vargas. Por exemplo, toda a destruição daquele morro... Cadê? Tá lá na frente. Tá. Então, beleza. Beleza. A escala humana nas cidades influenciava o comércio local e a interação, né? Todo mundo vivia perto. Em algumas áreas da cidade ainda é possível ver a urbanização que resistiu. No Rio de Janeiro, o padrão de urbanização mudou a partir da reforma Pereira Passos. Esse era o prefeito da época. Inspirada em tendências parisienses a partir do governo do Russellman, que visou destruir pequenas ruas e casas e abrir grandes avenidas, causando diversas remoções e uma higienização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Higienização é porque ninguém usa esse nome, né? Quando você faz uma remoção, você diz que vai remover, porque é melhor a pessoa ir morar em outro lugar, ou enfim. Mas, na verdade, o interesse é esse. Destruíram os morros porque tinha essa questão de favela, de pobreza. Então, uns 3 morros ali no centro da cidade foram destruídos. Esse morro eles utilizaram para aterrar parte da cidade, principalmente aqui, né?
essas partes de mangue, as praias aqui são todas aterradas. Hoje, né, quem já foi ali naquela área do porto, vê que é uma linha reta. Você não tem praia ali no centro, mas tinha. E aí vamos falar um pouquinho da Revolução Industrial e o impacto disso nos automóveis, no transporte no geral, né? Vocês, quando foram no centro, vocês foram de trem? Trem e ônibus. Trem e ônibus. De carro. Ou carro, né? De carro. Em Van também. Onde que pega van aqui? No caso, essa van que eu tinha ido, porque eu tinha um primo meu que estava lá no Hospital do Servidor. Aí essa van foi pra gente doar sangue lá. Mas eu passei ali, eu cheguei a ver a ponte Rio-Niterói, lá do outro lado. Chegamos ali na Central do Brasil, ali no Novo Rio, na rodoviária que tem ali, a gente foi até lá no Hospital do Servidor. Ali era centralzona mesmo. Você chegou no pé da Providência, que foi acho que é uma das primeiras favelas, acho não, né? Uma das primeiras favelas do Brasil. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu na Europa, né? E muita coisa mudou, né? A partir da Revolução Industrial, das pessoas conseguirem trabalhar em fábricas, primeiro você teve o êxodo rural, que são as pessoas que saíram das pequenas cidades, né, dos pequenos povoados e foram morar nas cidades. E também, gente, com esse êxodo rural e essa galera toda indo para a cidade, aumentaram as doenças, né? Porque muita gente morando junto, sem higiene. Muita gente, assim, muitos europeus aprenderam o hábito de tomar banho aqui no Brasil. Imagina como era lá antes da Revolução Industrial, o pessoal morando no frio, né? A galera não tomava banho direito, não escovava dente. Então, você tem uma proliferação de doenças muito maiores. Muito maior. Então, com a segunda Revolução Industrial, que foi quando a galera começou a construir, né, o transporte, no século XX, no século XIX, as cidades foram modificadas, impulsionando a urbanização e o surgimento dos meios de transporte que conhecemos hoje. As ruas estreitas eram também barreiras a serem transpostas para acomodar veículos motorizados. A transformação da infraestrutura urbana, como o exemplo de Haussmann em Paris e Pereira Passos no Rio de Janeiro, deram espaço aos automóveis. Mudança na estética urbana e no fluxo de tráfego, mas também marginalização dos pedestres. Por quê? Você imagina muita gente morando no centro da cidade. Então você começa a precisar cada vez morar mais longe do centro. Por quê? Porque não cabe gente ali no centro, né? Eu acho que dá pra ver assim, isso aqui no centro de Paracambi. Você tem um centro cheio de gente e quanto mais você vai saindo do centro, as casas vão ficando mais... os quintais maiores, né? As ruas menos movimentadas, e isso aconteceu aí em todas as cidades do mundo. Deixa eu ver. Então aqui eu trouxe alguns transportes, né, alguns modos de transporte que surgiram nessa época. O primeiro bonde elétrico a ser explorado comercialmente foi o Lichterfeld, na Alemanha, em 1881. Antes já tinha o trem. Só que o que acontece com o trem? E por que o bonde elétrico? Porque o trem, como ele era a carvão, ele poluía demais. Já nessa época, as fábricas também, sim, os pesquisadores de mudanças climáticas e de poluição, eles já apontam que lá na Revolução Industrial, isso já era um grande incômodo, já prejudicava muito a saúde das pessoas que viviam nas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que viviam no centro e tinham alguma doença, os médicos diziam para a pessoa ir morar perto da praia, para poder morar perto de um ar mais limpo. Isso também foi aí que começou um interesse com a praia. Porque se a gente perceber algumas construções, por exemplo, antigas, né, na cidade do Rio, muitas estão de costa para o mar, porque não era interessante. Não era... Hoje é moda, né? Todo mundo quer uma casa na praia, todo mundo gosta de ir à praia.
mas antigamente não era assim. Então, bonde elétrico aí, em 1881, o Rio de Janeiro já foi foi a maior cidade do mundo que tinha mais bonde. Só que isso foi sendo destruído com o tempo. Hoje tem o VLT, né, que é o veículo leve sobre trilhos, que é elétrico também. Mas o Rio de Janeiro teve muito bonde e também muito trem. Eu não sei se vocês sabem que antigamente dava para ir para São Paulo de trem, vocês sabiam? Campo dos Goitacazes, dava para ir para qualquer lugar, na verdade. Dava para ir para Bahia de trem. Era a forma que as pessoas se locomoviam no Brasil, porque é isso, não tinha o grande transporte, o maior deles, o mais rápido, foi o trem. O primeiro, né, o transporte público, assim, compartilhado. E aí o trem ia para todo lugar. O carro, o primeiro automóvel no mundo, popularizado por uma mulher, Berta Benz. Vocês reconhecem esse nome, Benz? Mercedes-Benz, exatamente, o marido dela. Os dois construíram aí esse carro e ela se decidiu fazer essa viagem aí, popularizou e começou a popularizar o primeiro carro motorizado no mundo. Foi 1800 e pouco também. Aí dá pra ver aqui, né, tinha uma espécie de volante aí e era meio que um triciclo. E aqui o primeiro trem de passageiros da história. 27 de setembro de 1825, que circulou na linha Stockton em Darlington, no Reino Unido isso. Só que olha a fumaça. Esses trens eram todos de carvão, né? Então a poluição era bizarra. Hoje, a gente ainda tem uma malha ferroviária grande no Brasil, só que é só para minério. Antigamente também esses trens nunca foram elétricos, só esses assim das cidades. Mas esse que ia, por exemplo, para São Paulo, esses trens não eram elétricos. Mas é um transporte mais limpo, porque se você pensar que cabe muita gente dentro, você faz uma viagem só com, sei lá, centenas de pessoas, se você dividir a pegada de carbono ali, né, você não tem uma poluição tão grande por pessoa. Se cada pessoa dessa que estiver no trem tiver um carro, a poluição é maior. Enfim, como é que acabaram os trens aqui do Brasil? O trem que ia para São Paulo, ele não tem tanto tempo não, que acabou. No final do século passado ele ainda existia, século XX, ainda tinha. No governo JK começou a destruição das ferrovias brasileiras e terminou na ditadura militar. Por quê? Porque existia essa ideia de modernização. Ele tinha esse projeto, né, o JK, o Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5, né? A ideia era construir Brasília, o Brasil virar um país desenvolvido. Então, assim, o que ele poderia ter feito? Investir na indústria, né, brasileira. Mas não, o que ele fez? Trouxe a indústria exterior para o Brasil. Então, assim, várias empresas de fora, como, sei lá, não sei se a Mercedes vem também, mas eu acho que a Volkswagen estava. Várias empresas internacionais vieram para o Brasil produzir aqui com a mão de obra brasileira. Mas quem é que vai comprar carro se você tem um trem que é barato e eficiente? Ninguém, né? Hoje a gente quer comprar carro porque o trem é muito ruim. E o ônibus também. O pessoal estava reclamando aqui de manhã que o trem é de 1 em 1 hora aqui, né? Que eles já tentaram tirar também o trem de Paracambi. Então, ninguém vai querer comprar um carro se você tem um trem bom e barato. O que eles fizeram? Tiveram a belíssima ideia. Começar a destruir o trem. Eles realmente tiraram linhas, né? Tiraram linhas de trem, fecharam estações. Mesmo que muitos pesquisadores e engenheiros da época apontassem o erro de fazer isso, né? De destruir essa malha ferroviária que era tão grande, tão boa aqui no Brasil. Principalmente por sermos um país continental, né? Enfim, e aí isso foi acontecendo. Foram tirando os trens, fechando as estações. Hoje a gente tem pouquíssimas estações aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, no final do século passado também, do século XX, ainda tinha estação de trem ali em Niterói. A pessoa saía da Central do Brasil, tudo bem, não tinha antes a ponte Rio-Niterói. Vou botar aqui no mapa para vocês verem.
Vamos ver, tá com a internet ali. Esse mapinha aqui que é terrível. Rio de Janeiro. Aqui é a Baía de Guanabara, né? Dá pra ver, né? Não era pra dar zoom, não. Aqui é a Baía de Guanabara. Aí o trem saía daqui, do centro do Rio, e dava essa volta inteira aqui, ó. Duque de Caxias, Saracuruna, Suruí, Magé, Visconde de Itaboraí, nananã, São Gonçalo, e chegava aqui em Niterói. Voltão, né? Por quê? Porque não tinha ponte. A ponte é jovem, relativamente. Foi feita na ditadura militar. Aí construíram a ponte aqui, aí tudo bem, destruíram o trem. Então, beleza, vamos voltar aqui. Mas, para além disso, tinha trem, ó. Cadê? Volta aqui. Tinha trem saindo daqui de Niterói, que ia para toda essa região aqui, a região dos lagos. Saía daqui, ia para São Paulo, aqui no sul, para Belo Horizonte. Essas linhas ainda existem, tá? Só que é só para minério. Vocês já passaram por trem de minério? Terrível, né? Então. Tiraram todas as linhas dos trens e investiram numa campanha massiva para as pessoas comprarem carro. Como tem hoje em dia também, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Campanha, né? Campanha publicitária de carro é sempre um carro dirigindo numa cidade sem carro. Já perceberam isso? Ou uma pessoa, não sei, super bonita, ou um cara com uma mulher bonitona do lado. Então, antigamente tinha isso também, era um pouco pior. Enfim, investiram nisso, né, nessa campanha para as pessoas comprarem um carro. Então, a crescente dependência dos automóveis e seus impactos. A crise urbana causada pelo excesso de veículos nas grandes cidades, a infraestrutura foi adaptada para atender às necessidades do transporte motorizado, mas com custos sociais e ambientais. Então, quais são esses custos sociais e ambientais? Peraí, mais não. Quais são esses custos sociais e ambientais que todo mundo paga? Eu vou falar um pouco disso mais na frente, mas isso tem a ver com a quantidade, né, de investimento que a gente tem hoje para esse transporte motorizado, para o carro, que todo mundo paga, né? Todo mundo que paga imposto é para construir estrada e muita gente não usa, né? Se a gente pensar que 30% da população só tem carro e 70% e 100% das pessoas pagam impostos, a gente paga para construir estrada para só 30% usar. Quem usa carro, no caso. Esse mapa do Rio de Janeiro é aquele que eu mostrei para mostrar essa diferença, olha. Aqui os morros que tinham aqui uma parte desse, esse daqui, cadê? Ah não, esse daqui, eles foram destruídos, ó, uma parte só. Eles foram destruídos e foi aterrado aqui. Essa linha branca mostra o que é hoje. Como a cidade aumentou, né? Ó, o Cais do Porto, aqui é onde tem o Museu do Amanhã. Isso aqui é o Morro da Conceição. Isso mostra como a cidade aumentou e como era pequenininha, na verdade. Aí aqui eu trouxe um mapa da cidade hoje. Uma imagem de satélite, na verdade. O rio vai mais ou menos até aqui. Vocês têm uma ideia, assim, de como que a cidade conseguiu se espraiar tanto? Se espraiar assim, né? Se espalhar, pronto. Se espalhar tanto. Desse povoadinho pequenininho, gente, era só isso daqui, ó. Era só o centro ali do Rio mesmo. E menos ainda do que a gente conhece como centro hoje. E agora tem essa cidade gigante que vem até aqui e a região metropolitana, né?
a região metropolitana, essas cidades do lado da capital, elas são tão coladas no Rio, né? Elas conurbaram tanto, conurbar essa coisa de crescer todo mundo junto, que não dá nem para saber o que é Rio de Janeiro e o que não é. Quem mora, muita gente, por exemplo, isso é curioso, foi feita uma pesquisa na época da eleição em Nova Iguaçu, em quem as pessoas iam votar para prefeito. E muita gente falou que ia votar no Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro. As pessoas não... a gente está tão perto que as pessoas não têm muita noção de que não mora na cidade, né? Mora em outro município, né? Mora em outra cidade. Quem mora em São João de Meriti, por exemplo, também é muito perto. Eu estudei em São João de Meriti uma época. Pegava só um ônibus, então assim, parece que é a mesma cidade. Aqui dá pra ver a diferença, né? Porque é longe. Vocês não confundem, né? O Eduardo Paes com... Mas, gente, a cidade só conseguiu crescer assim por causa do transporte. Aí no século XIX, 1800 e pouco, foi feita a primeira linha de trem aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil. Saía de Magé e ia até Petrópolis. Magé ali, o pessoal pegava um trem, pegava um barco na Praça Mauá, ia até o fundo da Baía de Guanabara, dali pegava o trem para Petrópolis, principalmente a família real, nessa época. E depois, alguns outros trens foram implementados, né? A linha de trem que vem aqui para Paracambi, a linha de trem que vai para Belfor Roxo, Nova Iguaçu, a linha de trem que vem aqui para Santa Cruz, essa aí é para São Paulo, né? A partir da construção desse trem, dessa linha de trem, que saía duas vezes por dia, né? Ia de manhã pegar as pessoas e depois voltava à noite para entregar elas em casa, as pessoas conseguiram sair do centro da cidade, principalmente, quem não tinha dinheiro para se locomover de outra forma ou comprar casa na Zona Sul, porque já tinha bonde elétrico aqui no Rio. Tinha primeiro aqueles bondes eu não trouxe imagens, né? Mas antigamente tinha bonde puxado a cavalo. E aí esses bondes puxados a cavalo foram extintos, colocaram os bondes elétricos que iam mais para a Zona Sul. Para o subúrbio do Rio de Janeiro, para a região metropolitana toda, foram os trens. A partir da implementação dos trens, as pessoas conseguem mudar, né, para essas áreas próximas dos trens. Então, por exemplo, vou falar alguns bairros, dá para pensar assim, Nova Iguaçu, por exemplo, começou a se adensar Mesquita, Nilópolis, todos têm estação de trem, as pessoas começaram a morar ali perto dessas estações. Aí aqui, então, deixa eu ver que horas são, vou pegar uma água aí. Vou pegar uma água aqui. Daqui meia hora eu vou dar um intervalinho para vocês.
A gente vai ter um exercício também, tá? Vou pedir para vocês construírem uma linha do tempo sobre os transportes na cidade, os transportes nas cidades, né? E os impactos que isso gerou para a população. Aí aqui vamos falar um pouquinho dos impactos da dependência do automóvel nas cidades. Eu trouxe uma lista. Primeiro eu vou perguntar a vocês. O que vocês acham? A partir aí da utilização do automóvel, como a gente vive hoje, do carro nas grandes cidades. Quais são os impactos, né? Quais foram as mudanças ruins que trouxeram, que a escolha por esse modo de transporte trouxe para as nossas vidas? O carro. O carro, O carro, ele traz um maior tráfego nas vias mais populosas do centro, isso ocasionando a maior necessidade de ruas, né, mais abertas, como você já disse. Isso faz com que, quanto mais pessoas moravam no centro, mais elas são afastadas do centro para caber mais essa necessidade de pessoas trafegando entre os povos ali pelo centro. E com questão ambiental, a gente vai ter a poluição, que é uma coisa que já é dita bastante, né? A gente vai ter com centros focados, tanto economicamente quanto popularmente, num lugar só, a gente vai ter uma concentração muito maior de emissão de carbono naquele local. Então, eu acredito que os carros eles trouxeram um avanço, mas também ele afetou muito numa questão geral, sabe? Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, Paracambi, uma cidade pequena. Não tem tanto tráfego quanto o Rio de Janeiro. Mas mesmo assim a gente ainda consegue ter áreas mais verdes mesmo, né? Quanto o Rio, São Paulo, um exemplo, já não tem. São Paulo tem um parque só, onde tem aquele verde que poderiam vir contra essa emissão de carbono excessiva, né? Então, é um avanço, mas também uma regressão ao mesmo tempo, porque a gente avança numa questão tecnológica e de acesso econômico, a economia ela cresce, mas a gente também perde muito numa questão da natureza mesmo, numa questão de qualidade de vida. Sim. A gente preza muito por uma qualidade de vida onde a gente foi forçado a acreditar que para você ter uma qualidade de vida você tem que ter eletrodoméstico, tudo muito novo. Mas a qualidade de vida eu acredito que é você conseguir respirar, você conseguir, né, viver saudavelmente. Eu acredito que é assim. Boa. E pegando um ensejo dele, uma cidade que eu visitei aqui no Rio mesmo, Volta Redonda. Lá, assim, pelo grande fluxo de carro, de automóvel que tem lá, fora o transporte de trem da MRS, que é de minério, e onde até leva o minério até a CSN, que é aquela empresa de cimento. Eu fiquei uma semana lá. No terceiro, no quarto dia, já estava me comprometendo muito a minha respiração, a minha imunidade abaixou muito. E minha garganta arranhou demais lá, tipo assim, o tio chegou com o carro dele, a gente deixamos no outro dia, a gente foi passar o dedo, a mão tava preta, os dedos tudo preto, por causa do minério. Caramba. Imagina quem mora lá, né? Uhum. Mais alguém? Ai, esse negócio é chato. Pronto. Vamos para a lista e aí eu vou comentar essas coisas, né? Poluição do ar, como vocês falaram, né? Isso. O carro, diferente do trem, claro, elétrico, ou do bonde elétrico, o carro, ele emite, né? Os gases aí, dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, óxido de hidrogênio, enfim. A poluição sonora, existem pesquisas já, não trouxe, mas eu posso deixar, eu criei uma pasta para botar coisas lá para vocês, textos, caso vocês queiram ler. A poluição sonora, por exemplo, já existe pesquisa na Europa que bebês morrem, assim, centenas de bebês por ano morrem na Europa por causa da poluição sonora, desse barulho, né? Eu acho que aqui no Brasil deve ter muita criança morrendo também, só que não tem pesquisa. É igual uma época, falava assim, no Brasil as pessoas não têm depressão, né, porque aqui tem sol, mas na verdade, quando começaram a fazer pesquisa, viram que as pessoas têm muita depressão. Assim como, enfim, um país, a Noruega, que é frio e é escuro no inverno. Então eu acho que falta aí essa pesquisa para mostrar isso. Eu já morei uma vez na frente de uma via expressa.
era infernal. Os carros passam 24 horas por dia, né? Tem carro passando ali, então não é nem buzina não. É o barulho do motor que ele fica direto, né? E o carro passando ali naquela via. Imagina quem mora na frente da Avenida Brasil, enfim. Essa via que eu morava era perto da Avenida 31 de Março, ali no centro, ou Maio, não lembro. Enfim, poluição sonora, congestionamentos, né, que já foi falado. Aumentam o tempo de deslocamento, geram estresse e reduzem a produtividade. Como você falou de São Paulo, na parte da manhã a gente comentou aqui, São Paulo é conhecido pela garoa, né? E por que tem essa garoa em São Paulo? Porque por tanta emissão de CO2, dessas partículas, né, que ficam no ar, que a gente não consegue ver, às vezes a gente consegue ver. Lá no Rio, por exemplo, em dias bem ensolarados, dá pra ver uma faixa assim no mar, meio acinzentada, que é poluição. Enfim, em São Paulo, essas partículas ficam no ar, e aí a chuva, quando ela vem, né, às vezes tem pouca umidade, não era o suficiente para precipitar, né? A nuvem, vamos dizer, não estava pronta para precipitar, para chover, mas pelo peso dessas partículas a chuva precipita. Essa água, né, que está ali na nuvem precipita pelo peso. Então, assim, muda até o clima da região, né? São Paulo virou a terra da garoa por causa da poluição no final. Que bom que o Rio não está aí, por enquanto. Congestionamentos. Consumo de espaço urbano. É isso, se a gente pensar quando a gente está andando na cidade, aqui, por exemplo, eu não andei muito, né, mas eu observei, as calçadas são muito ruins, né, são de tamanhos diferentes, às vezes é um degrauzinho porque cada morador faz a sua calçada, mas a via quem faz é a prefeitura ou o estado. Então você tem uma via mais homogênea e uma calçada totalmente sem uma padronização. Então quem se prejudica com isso, principalmente os pedestres, que são a maioria da população. Até quem dirige carro, ele é pedestre às vezes, né? Então, por exemplo, uma pessoa de cadeira de rodas não consegue transitar numa calçada às vezes, ou uma pessoa com carrinho de bebê, ou uma pessoa que anda de muleta, ou às vezes uma pessoa de baixa estatura também não consegue ter uma boa caminhada nas calçadas, que muitas vezes também são muito estreitas. E mesmo sendo estreitas, muitos motoristas vão e estacionam o carro ali em cima. Então você tem um automóvel, né, que ele ocupa boa parte da cidade, boa parte do espaço público da cidade, prejudicando essas outras pessoas, esses outros cidadãos. Isso por quê? Porque existe uma cultura permissiva para quem tem automóvel. Que a gente vive, tem uma pessoa que escreveu, que cunhou esse termo, que se chama carrocracia. É um governo, né, voltado, no Brasil e no mundo, né, voltado para o automóvel. As pessoas tem gente que só acha, né, que é uma pessoa de sucesso a partir do momento que tem um carro. A pessoa fala, nossa, tá andando de bicicleta porque é pobre. Se tivesse dinheiro, com certeza compraria um carro, uma moto, né. Tem gente que prefere, não, só vou namorar com fulano de tal se tiver carro. Então tem essas coisas, né? O carro vira um status social de sucesso, de dinheiro, de prosperidade. Esses influencers, né, quando começam a ganhar dinheiro, compram logo um Camaro amarelo, sei lá, qualquer carro desses aí. Consumo de espaço urbano. Eu sempre que ando na cidade, eu fico olhando os estacionamentos e pensando como daria uma boa praça. Como daria uma boa área verde, né? Se você pensar quatro vagas de carro, sabe? Eu morei num prédio que só tinha vaga, assim, né? Não tinha nenhuma área para as crianças brincarem. E eu virei síndica lá. E aí eu pensei, só que eu fiquei pouco tempo, porque eu acabei tendo que mudar. Mas um dos meus projetos na época era tirar uma vaga de carro e criar uma área verde, né? Tanto para infiltrar água, isso também apontaram aqui de manhã, né? Com a construção de tanta estrada, de tanta via, você diminui também, você aumenta a impermeabilização do solo. Então quando a chuva cai, a água ela escorre por cima, por essa superfície, e vai entrar num bueiro, enfim, na área mais baixa da cidade. Mas ela não vai infiltrar.
o normal dessa água era infiltrar, né? Em diversas áreas da cidade. Por isso a gente também tem um aumento das inundações na cidade. Porque boa parte da cidade é impermeabilizada. Também é um problema dos carros, né? Congestionamentos, consumo de espaço urbano, aumentam o tempo de deslocamento, gerando estresse, reduzindo a produtividade. Grandes áreas da cidade são destinadas a ruas, estacionamentos e garagens, reduzindo o espaço para habitação, áreas verdes e infraestrutura para pedestres e ciclistas. Mortes e ferimentos por sinistro em trânsito. Também já existe pesquisa, gente, que mostra que a maior epidemia, assim, pandemia mundial são os sinistros de carro, né? Tem muita gente morrendo todo dia atropelado por carro. Seja bicicleta, seja pedestre. Às vezes você está até num ponto de ônibus e é atropelado por um carro dentro de uma loja. Já viram um vídeo que a garotinha está na loja e entra um carro na loja? Então, assim, não existe lugar seguro numa cidade que é voltada aí para carro. Elevado número de fatalidades e feridos em acidentes envolvendo veículos motorizados. Destruição de calçadas e infraestrutura. Veículos invadem áreas destinadas a pedestres, causando dano físico e comprometendo a segurança de quem caminha. Dependência econômica do petróleo. Automóveis consomem combustíveis fósseis, incentivando a exploração ambientalmente danosa e a dependência de mercados estáveis. Mercados estáveis, porque de vez em quando a gente tem uma crise mundial por causa do petróleo, né? Seja uma guerra, acho que uma das últimas, né? Eu não lembro exatamente a data, mas acho que foi 1950 e pouco, 60 talvez, teve uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo foi lá em cima. Por quê? Porque eles são os grandes produtores de petróleo. Se eles não estão conseguindo produzir direito, exportar, o preço aumenta. Tem menos petróleo circulando por aí. Então, todo mundo sofre, né? Todo mundo que depende disso, como o Brasil. E a gente tem aí, por exemplo, cada vez mais esse interesse em furar poço de petróleo. Vocês viram aí a última, faz pouco tempo, na verdade, acho que foi ano passado, o governo está querendo começar a explorar petróleo na bacia amazônica. Vocês viram isso? Viram? Não viram? Isso não pode prejudicar a floresta, não? Acredito que pode. Com certeza. Mas foi negada. Então, o que aconteceu? A Petrobras queria. Eu acho que foi o IBAMA, negou. Mas aí eles ficam numa briga, né? A floresta, eu não sei. Mas, diferente do mar, aquela bacia toda ali, aquela bacia amazônica, é um lugar que não é estudado direito, assim, não foi estudado, por exemplo, as correntes que tem ali, a pressão dessas águas, isso foi o que estavam falando na época, né? Então você começar a explorar sem ter estudos que dizem que é possível e que é seguro, né? Pode com certeza acontecer um vazamento. Além do vazamento, né? Com o vazamento você destrói ali toda a vida fluvial, os peixes, enfim, toda a população que vive ali, né, daquele rio vai ser prejudicada. A Colômbia, por exemplo, foi contra, o presidente de lá. O presidente daqui era a favor. Enfim. Mas não começou essa exploração, que bom. Mas a gente vive nesse dilema, né? De cada vez explorar mais, mas a gente também está percebendo que o planeta, ele está aquecendo por causa dos combustíveis fósseis. Deixa eu ver a hora. Tô vendo que tem uma galera aí bem cansada já. Tinha que ter um café pra gente tomar, né? Então, vamos continuar aqui. Impactos econômicos. Necessidade constante de investimentos públicos em manutenção de via, construções de novas estradas e soluções para problemas de trânsito. É isso, quanto mais carro, mais as pessoas vão querer colocar o carro na rua. Se você tem uma via com 2 faixas, vai ter carro para andar ali. Se você aumenta a faixa, vai ter carro para andar ali. Então, assim, tem um exemplo muito bom. Vocês já ouviram falar ou já viram a Pedra da Gávea? Então, a Pedra da Gávea, quem não sabe, é um morro, né? Uma formação rochosa. É uma das maiores na beira do mar aqui no Brasil.
Na Pedra da Gávea nunca foi visto um engarrafamento lá de carro, nunca foi visto. Por quê? Porque é uma área toda preservada que não tem estrada, mas tem engarrafamento de pessoas. Porque a galera vai lá fazer trilha, fica um montão de gente esperando para subir uma carrasqueira, um negócio super perigoso. E a galera fica lá fazendo esse trânsito de gente. A partir do momento que você construísse ali uma via, as pessoas iam querer subir de carro. Como, por exemplo, quando construíram a Ponte Rio-Niterói, a região dos lagos bombou de gente. Búzios, Saquarema, enfim, toda essa região dos lagos lá, né? Bombou. Por quê? Porque antes as pessoas tinham que dar aquela volta na Bahia gigantesca para chegar até lá. Depois que construiu a Ponte Rio-Niterói, o pessoal chegou mais rápido. Então, é isso. Quando você constrói via, o pessoal chega. Fragmentação urbana promove o espalhamento das cidades, dificultando a conexão entre bairros e comunidades e incentivando o deslocamento mais longo. Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, que eu mostrei pro pessoal da manhã. Olha, aqui, desse lado aqui, ó, esse amarelinho aqui é a Presidente Vargas. Aquela via que eu mostrei ali, que foi feita na Reforma Pereira Passos. Aqui é um bairro chamado do Catumbi. Aqui tem um morro e tal, aqui tem outro morro chamado Santa Teresa. E aqui tem outro morro e um bairro chamado Santo Cristo. Antigamente, antes da Presidente Vargas e antes do trem aqui, o pessoal ia de um lado para o outro aqui tranquilamente, andando e tal. Depois que eles criaram isso, não sei como as pessoas iam, mas criaram esse elevado aqui, ó, que é para quem mora na Zona Sul e para o centro da cidade mais rápido. Então é uma via expressa que passa em cima desses dois bairros que eu falei, dividiu Santa Teresa, que era desse lado, e o Catumbi era um bairro colado. Então, dividiu o bairro, esse elevado, deixou o lugar ali super perigoso. De noite ninguém anda, porque só tem carro passando. É como se fosse uma estrada mesmo, né? Via expressa. Então, deixou o lugar perigoso. Morar ali na frente é horrível, porque é barulho de carro o tempo inteiro. Foi aí na frente que eu morei. Mas o que? A poluição é terrível. Você limpa os seus móveis em um dia, no dia seguinte já tem aquela fumaça, aquela poeira preta. Mas o que? As pessoas conseguiam fazer esse trajeto. E agora, para elas fazerem esse trajeto, elas têm que sair daqui, ó, e dar essa volta grandona aqui, ó. Tem que vir aqui, dar a volta e vir para cá. Ou sair daqui também, andar aqui tudo, passar aqui na frente do Central do Brasil e ir para cá. Mas quem tem carro consegue vir rapidamente por aqui. Mas o pedestre não pode andar aqui nessa via porque é uma via expressa. Tudo bem que um montão de gente anda. As pessoas acabam se arriscando, né? É bem perigoso. O pessoal anda de bicicleta, eu já andei ali também. Mas é perigoso, não é legal. E o que a gente vê com isso? A gente vê isso daqui, ó. Isso que tá dizendo aqui, ó. Fragmentação urbana. Eram dois bairros juntos que acabaram sendo fragmentados. Eu perguntei aqui de manhã, parece que não tem isso aqui em Paracambi, né? Uma divisão assim grande da cidade, do bairro, por causa de uma construção, seja de via ou seja de um trem. Então vamos lá. Problemas de saúde pública, né? A redução, aí que tá falando de redução do deslocamento e o aumento do sedentarismo. Mas também você tem muita gente sendo hospitalizada porque é atropelada. Você tem muita gente sendo hospitalizada por causa de problema respiratório. Parece que muitas crianças hoje em dia já nascem com problema respiratório, então tem que ficar botando nebulizador e tudo mais. Isso também é por causa da poluição. Mais o que? Problema respiratório, sinistro de trânsito, problemas de saúde pública, obesidade, doenças relacionadas. Então, assim, quanto que o governo não gasta? Eu queria fazer uma pesquisa dessa. Quanto que o governo gasta por, sei lá, por uma pessoa que sofre um sinistro, uma pessoa que é atropelada, né? Você precisa do SAMU, né, que vem ali pegar a pessoa, levar, e aí bater um raio-x, sei lá, uma vez um cara abriu, eu tava andando de bicicleta, e aí um motorista tava parado no carro, tinha acabado de parar, aí ele abriu a porta na hora que eu ia passar.
Eu não consegui desviar porque foi muito em cima. Aí a bicicleta ficou e eu passei por cima da porta. Aí imagina, veio o SAMU e tudo mais, eu machuquei um pouco o joelho, aí tive que bater um raio-x, não fiquei internada não. Mas imagina se eu ficasse internada, o custo que ia ser pro governo. Tudo porque um cara abriu a porta do carro dele, né? Ele infringiu uma lei de trânsito, que é abrir a porta sem olhar antes. E ele ainda se achou no direito, sabia? E o pior, o policial ainda falou assim, que eu vou fazer um boletim de ocorrência, óbvio. Ele virou e falou assim, por que você não desviou? Ele falou isso, por que você não desviou do carro? Então, assim, a gente vive numa sociedade que o carro, ele tem esse espaço tão grande que a culpa ainda é minha. Você que não tinha bola de cristal. Eu que não tinha bola de cristal. Aí aqui tem o impacto ambiental direto, né? A produção e descastes de carros geram resíduos, incluindo pneus, baterias e outros componentes difíceis de reciclar. Quem já viu lixão de carro? É terrível, né? Poucas pessoas aqui viram. Gente, eles empilham o carro porque assim, não tem o que fazer. Você tem um carro, ele tá velho, não roda. Tem, uma que as pessoas abandonam na rua. Olha o grande problema. Você abandona um carro da rua. A prefeitura não pode tirar. Sabe por quê? Porque é um bem privado. Você não pode tirar simplesmente o carro porque você não sabe de quem é. Porque a pessoa pode falar, roubou meu carro depois. Mas assim, as pessoas abandonam o carro na rua porque não sabem, né? Às vezes o carro tá velho, a pessoa não tem dinheiro para consertar, fica ali. Quando não, você coloca nesses lixões, ele fica cheio de rato, cheio de mosquito da dengue e não recicla aquele negócio. Então, assim, desigualdade no acesso ao transporte, né? Prioriza aqueles que possuem veículos privados, enquanto prejudica grupos que dependem do transporte público e outras formas de mobilidade. É isso. A maioria das pessoas não tem carro. E a gente percebe que com esse pouquinho que tem, o que o governo faz, né? Investe mais para construir via ou entregar até para essas concessionárias, né? Quando eu vim para cá, por exemplo, eu paguei um pedágio. Então essa via é concessionada, né? Tem uma empresa que toma conta dela e tal, a gente tem que pagar ali para rodar nesse lugar. Que quem abriu a estrada foi o governo, mas enfim. Então você tem esse investimento para o transporte privado e não para o transporte público, né? A gente tem o trem aqui de 1 em 1 hora, poderia ser mais, né? Para as pessoas conseguirem se locomover de forma mais rápida e mais sustentável, porque o trem é elétrico. O trem daqui não é elétrico, né? Ou é? Não. Não é, né? Não. Ai, isso, não? Agora nem sei. Pelo carro Tem antena, né? Ah, tá, porque tem um lugar aqui no Rio que não é. Eu queria saber qual que era. Enfim, desigualdade... Aonde no Rio não é? Tem uma parte, eu não sei agora, enfim, mas tem uma parte da supervia que não é. É uma parte pequena, assim. Desigualdade no acesso ao transporte, degradação visual, ruas dominadas por carro, perdem a estética, reduzindo a atratividade e o espaço público. Barreiras à mobilidade sustentável, incentivando um modelo de cidade voltado para veículos, dificultando a implementação de soluções sustentáveis. Aí aqui tem essa imagem. Carros geram a maior parte dos custos econômicos ambientais de saúde para a sociedade. Aqui 85% desses custos. 15% apenas é do transporte público aí, de ônibus no caso. Isso aqui é em São Paulo, né? Em São Paulo, carros ocupam 88% das vias e transportam somente 30% das pessoas. Quer dizer, 70% dessas pessoas estão andando, né? De ônibus, a pé. E não tem, enfim. E acabam pagando o custo aqui de quem anda de carro e quem anda de moto. Pesquisa da CNI mostra que 21% ficam entre... 21% das pessoas, né? Ficam entre 1 e 2 horas, gastam, né, da sua casa para o trabalho e ficam aí paradas no trânsito. Eu, especialmente, comecei a andar de bicicleta porque, quando eu mudei para o centro da cidade, que eu cresci
quase ali perto da Pavuna, já ouviram falar? Já. Então, eu cresci ali. E aí, quando eu estava no final da adolescência, no ensino médio, eu mudei para o centro. Eu era jovem aprendiz e demorava 1 hora para chegar no estágio. E um dia eu voltei andando do estágio e falei, caramba, é muito perto. E tinha uma bicicleta em casa, eu falei, amanhã eu vou de bicicleta. Aí eu fui de bicicleta, demorei 15 minutos da minha casa até o estágio, e de ônibus eu demorava 1 hora de manhã. Aí eu comecei a andar de bicicleta direto. Ali, onde eu morava. Aí depois jovem aprendiz, depois comecei a trabalhar, depois fui pra faculdade, continuei fazendo tudo de bicicleta, porque era muito mais perto. O pessoal não, quem mora ali no centro, né, principalmente na UERJ, eu estudei na UERJ, que é no Maracanã. Demora aí papo de 1 hora também pra chegar na UERJ, né, em horário de rush. E de bicicleta era rapidinho, eu fazia meia hora. Então vamos lá, 7% entre 2 e 3 horas, né, perdem aí no trânsito, e 8% mais de 3 horas. Para mais da metade, tempo perdido no trânsito, para mais da metade dessas pessoas, o tempo perdido ali no trânsito afeta a qualidade de vida, atinge a produtividade no trabalho. Uma pessoa que fica 1 hora por dia perde em média 11 dias por ano. Então, uma pessoa que fica 2 horas, né, perde 22 dias por ano. Quer dizer, um tempo que você poderia estar aprendendo uma língua, poderia estar estudando. É isso. Então, 22 dias por ano, né, gente? Muito tempo aí que as pessoas gastam no trânsito, nas grandes cidades. Eu acho... não tá falando aqui. Que eu peguei isso aqui de uma matéria. Eu não sei agora. Não sei se é no Brasil inteiro. Eu acho que isso é uma média nacional. Esse número aí. Com certeza tem lugares que são piores, né? No mundo e no Brasil também. E assim, imagina a quantidade de CO2 emitida aí por pessoa. Geralmente dentro desses carros tem uma pessoa só. Aqui a gente vai falar de carro elétrico. Vou dar um intervalo para vocês agora. São 3h24. Então vocês têm 20 minutos aí de intervalo. Então vocês voltam 3h40. 3h44. Falei bastante mal do carro. Acho que já foi o suficiente. E os carros elétricos? A gente tem aqui essa imagem que mostra. Em cima está escrito vida sem o carro elétrico, e embaixo, vida com o carro elétrico. O que vocês veem nessa imagem? Assim? O que vocês acham? Parece que uma imagem é a cópia da outra. Além disso, uma imagem é a cópia da outra. Mesmo com os carros elétricos ainda tem trânsito, né? Boa, tem trânsito, vai ter acidente também, sinistro. Não se fala mais acidente, se fala sinistro. Sinistro, é a nova nomenclatura. Por quê? Porque o acidente é uma coisa que não que acontece por acidente, é uma coisa assim que você não está imaginando, sabe? Por exemplo, agora se fala muito sobre, nossa, essa chuva era inesperada, meu Deus, inundou tudo aqui, ninguém estava esperando. Mentira, estava esperando sim. Todo janeiro, todo dezembro a gente tem chuvas torrenciais, chuvas extremas, né? Eventos extremos. No Brasil é chuva, né? Tem seca também, queimada. Queimada no inverno, e no verão a gente tem as chuvas. E aí o pessoal fala que não é esperado. É esperado sim. Assim como, se uma pessoa está dirigindo a 100 km por hora, ai meu Deus, matei alguém, não estava esperando. Estava esperando sim. Assim, você, sei lá, quem dirige bêbado ou bebeu um pouco, você assume o risco, né? Você tem um risco. É um risco que também quem mora, sei lá, na beira do rio tem, né? Não que a pessoa, nossa, sempre sonho em morar na beira do rio. Às vezes a pessoa não tinha outro lugar para morar, não tinha dinheiro, enfim, era o terreno que sobrou, ela construiu ali. Vai do governo fazer o planejamento aí urbano e rural para as pessoas não morarem na beira de um rio e sofrer aí com a inundação. Voltando para o sinistro, o nome é sinistro porque não é acidente. Você está andando em alta velocidade, o carro é realmente uma máquina de matar. Se você matar alguém, por exemplo, atropelar alguém de carro,
você não é acusado de assassinato. É um sinistro de trânsito, é um crime de trânsito. Antigamente, na ditadura militar, o pessoal fazia isso à beça. Perseguia a pessoa e atropelava ela. Então, por quê? Porque, foi um acidente, entendeu? Tem essa questão. Voltando aos sinistros, são sinistros. Então, a diferença da imagem é nenhuma. Um é o carro elétrico e o outro carro é normal aí, né? Que emite CO2 e queima... Qual é o nome mesmo? Carro a combustão. Carro a combustão, exatamente. Então, carro elétrico não está aqui para salvar o planeta, mas para salvar a indústria automobilística. É isso. A indústria automobilística destruiu o trem, não foi para trazer melhoria para a gente. Foi para um grupo, né? Para algumas famílias enriquecerem vendendo carro. Para algumas pessoas, porque isso não dá para todo mundo ter carro. Se 30% da população tem carro e a gente vive esse caos que a gente vive, imagina com todo mundo tendo carro, né? Enfim, vamos falar um pouco dos problemas do carro elétrico, que hoje é visto, né, por muita gente como a salvação para o planeta, e não é. Primeiro, você tem toda a mineração, toda a cadeia, né, de construção desse automóvel, principalmente a mineração. Para você construir a bateria, né, você precisa do lítio, e o lítio precisa ser minerado. Mineração é isso daí: desmatamento, destruição de água subterrânea, né, dos rios subterrâneos, poluição de tudo, tanto do ambiente que está ao redor, quanto do solo, poluição do solo. Vocês viram o que aconteceu, acho que 2 anos, que virou um escândalo com os Yanomamis lá na Amazônia? Que o pessoal não conseguia mais pescar porque o rio estava todo poluído, tinha prostituição infantil, porque como as famílias não conseguiam sustentar, né, o seu alimento, o seu dia a dia com a pesca, enfim, com as pequenas roças que eles tinham, muita gente começou a ficar viciado em álcool, e tinha essa questão aí da prostituição infantil, trabalho infantil também. Isso que aconteceu com os Yanomamis aqui no Brasil. O Brasil é um país que tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impede criança de se prostituir, de trabalhar. Impede não, né, é uma lei. Se impedir, isso não aconteceria. Mas a gente tem regras aqui no Brasil, né? A gente tem leis trabalhistas, que as pessoas não devem trabalhar mais de 8 horas por dia. As pessoas têm salário mínimo, né? É o mínimo. Por que o salário é mínimo? Porque no mínimo você tem que receber aquilo ali, não pode receber menos. Nós temos regras aqui. Existem países que não têm regras. Que as pessoas trabalham 15 horas por dia, que é ok criança trabalhar. Então, se aqui tem regra e acontece o que acontece, imagina em lugares que não tem regras, né? A gente também fala. Eu perguntei a ONU, o que ela está nisso aí? A ONU deveria estar vendo isso daí. A ONU deveria estar vendo, por exemplo, a guerra. Porque qual é a questão da ONU? Quais são os países que têm maior voto, né? Maior voto na ONU? Estados Unidos, França, Alemanha. Quem são os países que poluem mais e que adoram uma guerra? Estados Unidos, França, Alemanha. Não que eles entram em guerra. A França, não entra em guerra, mas eles vendem armas. Os Estados Unidos, às vezes, não tá na guerra de verdade, mas ele tá vendendo arma, tá vendendo avião, tá vendendo mais o quê? Vende avião, vende tanque de guerra, vende um montão de coisa. Então, a guerra, no final, é boa para eles, né? E aí, o que a ONU está fazendo? A ONU é uma organização que esses países estão dentro e votam. Por exemplo, a guerra na Síria, acho que um dos países que mais travou, ainda está travando, as sanções, né, contra Israel, é os Estados Unidos. Então, a ONU está assim. E, para além disso, todos os países têm a sua autonomia. Então, assim, tem país que, por exemplo, mulher não pode ir para a escola, mulher não pode dirigir. Cada país tem a sua autonomia para criar suas determinadas leis. A gente tem nossa lei aqui, a gente não vai interferir nas leis dos países vizinhos,
E a mesma coisa. Claro que os Estados Unidos às vezes interferem, mas não deveria. E é isso, a ONU não pode fazer muita coisa. Mostrando aqui, né? A água parece bonita, né, gente? Mas aqui é pura poluição. Azulzinho assim. As montanhas parecem escada. Parece. Então, isso foi feito com essas... qual é o nome disso mesmo? Esses tratores, né, vão fazendo essas escadas mesmo para descer, para minerar. Cada escada dessas devem ter visto aí se tinha minério. Enfim, minério é terrível, mineração é terrível. Tem um filme muito interessante que se chama Diamante de Sangue. Já assistiram? Já. Gente, quem não assistiu, anota. É muito legal. Mostra como funciona um país sem muitas leis trabalhistas, enfim, direitos humanos, e a mineração para conseguir diamante. É legal. O nome é Diamante de Sangue. É um filme antigo, mas assim, conta muita coisa legal. Aí que tá falando um pouquinho do lítio. O lítio é um mineral, né, que serve para a fabricação de baterias, vidros, cerâmicas, polímeros, e é utilizado em medicamentos psiquiátricos também. O lítio é um elemento químico, metálico, alcalino, macio, prateado e altamente reativo. Então, por isso que eles conseguem fazer com que o lítio vire bateria. Enfim, eu não sei exatamente como funciona. Mas é isso, você precisa do lítio para fazer essa bateria. E essas baterias vão nesses carros. E aí, depois que o carro é utilizado e a bateria fica velha, né? Todo mundo tem um celular que a bateria estourou ou já viu acontecendo. Ou o meu relógio que está parado, por exemplo, que eu tenho que trocar a bateria. Sempre tem essas coisas. O carro é a mesma coisa. A bateria tem um tempo determinado para funcionar. E depois, vai fazer o que com essa bateria? Então, o descarte da bateria também, além da própria bateria, além da própria mineração para construir os carros elétricos, você tem o descarte dele depois. Então, assim, será que o carro elétrico, realmente é essa maravilha toda? Né? Exatamente não é. E assim, não é sustentável. Se tem mineração no meio, não tem como ser sustentável. Uma hora vai acabar, né? Uma hora vai acabar. E assim, gente, vai minerar onde mais, sabe? Vai cavar mais buraco, vai destruir mais floresta, né? Porque você precisa desmatar para fazer isso. Então é isso, carro elétrico. E não se pensa, e aí na verdade se pensa assim, a partir de todos esses malefícios do carro, do automóvel, e assim, por que é tão ruim? Um ônibus, por exemplo, não é tão ruim quanto um carro. Por quê? Porque você tem um motorista ali e cabe um montão de gente naquele carro. Deixa eu mostrar uma foto que eu mostrei aqui mais cedo. Espaço. Você tem aí num carro que cabe no máximo 4 pessoas, 5 pessoas. Geralmente é uma pessoa só que está dentro do carro. Um trabalhador indo para o trabalho. E no ônibus não. No ônibus tem um montão de gente. Ou no trem tem mais pessoas ainda. Então essa que é a diferença, sabe? Porque você tem uma emissão de CO2 ali, sei lá, daquele ônibus. Só que ele dividido por pessoa, é assim que o pessoal... Vocês já viram essa conta de pegada de carbono? É legal, assim. Tem até site na internet que você pode ver sua própria pegada de carbono. Por exemplo, você vai colocar lá, utilizo o carro 3 vezes por semana, ou utilizo bicicleta 3 vezes por semana, compro roupa nova, sei lá, 1 vez por mês, tenho computador. Então, você vai colocando tudo que você faz lá, os seus hábitos, como carne vermelha, por exemplo. A carne vermelha é outro grande vilão do nosso planeta, né? Tanto na produção dela, porque o boi, toda a produção de carne, né, gasta muita água. O boi precisa de uma área grande para ele ficar andando de um lado para o outro, comendo grama. E também o boi peida bastante, né? E isso daí também é CO2 que vai para a atmosfera.
E para além disso, gasta muita água, como eu falei. Então, quem come carne todo dia... Ah, e outra coisa também é a destruição da Amazônia, né, e do Cerrado para ter essa criação de boi. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem mais boi do que a gente, e esses bois estão invadindo a Amazônia, né? As pessoas vão grilando terra, vão destruindo tanto o Cerrado quanto a Amazônia para poder criar esses animais. Aqui só para mostrar o espaço, né, que ocupa na cidade. Aqui são 50 pessoas, eu acho que é isso, na outra imagem tinha. 50 pessoas que cabem dentro de um ônibus. Aqui são 50 pessoas e bicicletas. E aqui no canto são 50 pessoas e 50 carros. Isso só para mostrar... Aqui, essa imagem está melhor. Isso mostra a mesma quantidade de gente em diferentes modos de transporte. Então, assim, o carro é o pior, né? Tirando que é isso, emite mais CO2. E aí o desafio do planejamento urbano, né? O constante desafio de equilibrar inovação, tecnologia e as necessidades sociais. Assim, hoje a gente não tem essa necessidade de ficar horas no trânsito, a verdade é essa. A pandemia mostrou que muita gente, não todo mundo, claro, mas muitos trabalhos podem ser feitos de casa ou perto de casa. Na próxima aula, amanhã no caso, né? A gente vai falar sobre cidade de 15 minutos, que é uma realidade que vem crescendo aí em várias cidades do mundo, que é você descentralizar alguns serviços para as pessoas não terem que utilizar tanto transporte de longas distâncias e principalmente o carro. E assim, as pessoas vivem melhor, né? Se elas não tiverem que se locomover tanto do trabalho para casa. Como as cidades podem promover uma mobilidade eficiente sem comprometer a qualidade de vida e o futuro do planeta? É isso, se a gente hoje começar a investir pesado, como está sendo feito, em automóvel elétrico, não vai ter futuro para esse planeta. Não vai ter mesmo. E muito menos se o pessoal continuar furando o poço de petróleo, né? Que é o que mais tem acontecido. Esse daqui é um exemplo, a gente vai falar sobre isso amanhã mais, mas é um exemplo das mudanças que as pessoas que têm ocorrido em algumas áreas da cidade, em algumas áreas, em alguns países. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que eu não falei pra vocês. Eu falei na parte da manhã. Olha essa imagem, tá falando. Na verdade, eu poderia usar até um exemplo aqui do Rio de Janeiro, mas enfim, eu gosto muito desses exemplos de lá. Olha a diferença, né? Aqui era uma rua voltada para cá. Esse é o mesmo prédio, tá? Ó, dá até para ver aqui, Belgavast. É a mesma área, só que o que eles fizeram? Diminuíram a rua, aumentaram os jardins. E parece que é outro ambiente. Com certeza as pessoas estão mais felizes agora, né? E aí eu vou falar um pouquinho rapidinho desse grupo aqui. Provos. Tem um livro que conta a história deles, tá? É uma galera da década de 60, final da década de 60 aí. Era um grupo de jovens de Amsterdã, né, da Holanda. Eles são... Vocês já ouviram falar do movimento hippie? Já, né? Legal, que bom, importante. Antes do movimento hippie, aconteceu esse movimento, Provos, que acredito que, na verdade, foi o movimento hippie foi o desdobramento dos Provos.
povos começaram ali depois da Segunda Guerra Mundial e eles tinham muito incômodo, por exemplo, com a quantidade de carro na rua. Em Amsterdã, né? Era uma cidade, ainda é uma cidade pequena, que hoje é repleta de bicicleta. A Holanda inteira tem mais bicicleta do que gente lá e você tem uma política, por exemplo, as crianças aprendem a andar de bicicleta muito pequenininha, eles têm prova, né? Pequenos para poder andar de bicicleta, então eles vão aprender várias leis de trânsito, como você sinalizar andando de bicicleta, enfim. Essa galera na década de 60 estava muito incomodada com várias coisas, com a quantidade de cigarro, a indústria do tabaco, né? Eu acho que é tabaco, tabagismo, não sei. Tava vendendo muito, né? Era moda antigamente. Vocês não são dessa época, mas quando eu era criança, a gente via na TV o pessoal fumando e era muito maneiro. Todos os atores famosos, bonitões, todo mundo fumava, sabe? A Marilyn Monroe, por exemplo, ela estava sempre com um cigarro na mão. Então tinha esse incentivo para as pessoas fumarem. Também um incentivo à utilização do carro. E aí o que aconteceu, né? Amsterdã era uma cidade pequena. A partir da proliferação do carro lá, muitas crianças começaram a ser atropeladas e morrerem. Então, o que eles fizeram, esse movimento? Eles tinham várias pautas, tá? Tinha a pauta do casamento homoafetivo, do casamento gay, né? Tinha a pauta da regulamentação, né? E legalização de várias drogas. E a legalização também da prostituição. Aqui no Brasil, por exemplo, é legal a prostituição, mas é ilegal você ter uma casa de prostituição, você explorar alguém. Lá é legal você ter uma casa de prostituição, então isso lá é comum. Cassino acho que não, cassino não, mas enfim, tinha essas coisas. E também de médico especializado para mulheres. Aborto também, essa era uma outra pauta deles na década de 60. Sobre a bicicleta, o que eles faziam? Quando uma pessoa morria, uma pessoa era atropelada e tal, eles desenhavam ali o corpo dessa pessoa no chão e desenhavam um corpo de gesso, que o gesso seca rapidinho, né? Você faz o desenho. Eles faziam isso para quê? Para todo carro que passasse ali depois, durante um tempo, passar por cima daquele corpo e causar um espanto nessas pessoas. Um espanto, uma conscientização, talvez. Esse movimento aconteceu na década de 60. Hoje, Amsterdã é isso, né? Vou mostrar aqui Amsterdã em bicicletas, ó. Aqui. Não, botar estacionamento de bicicleta. Ó, vou passando umas imagens assim. Tem muita bicicleta lá. Todo mundo usa bicicleta. Isso daí é um estacionamento novo que criaram, esse daqui. Esse é o centro da cidade. Esse é um barco. O centro da cidade é tão pequeno, não é que é só pequeno, né? As ruas são pequenas e tal, mas o que eles têm lá? Eles têm muitos canais. E aí nesse canal eles colocaram um barco grandão de 2 andares para ser um estacionamento de bicicleta. Como é a região central, onde tem... Olha só a quantidade. Onde tem a Central Station, tem muita gente toda hora ali utilizando o trem, então as pessoas deixam a bicicleta para pegar o trem. Olha a quantidade de bicicleta. Deixa eu botar aqui no bar. Olha, isso é um barco. Enfim, todas as pautas dos jovens que eu falei na década de 60 foram atendidas.
Lá as pessoas podem comprar maconha em loja normal. As mulheres podem abortar. A prostituição, ela é legalizada, como eu falei. O casamento homoafetivo também. E a bicicleta é super bem aceita e todo mundo utiliza. E o centro da cidade é proibido a circulação de carros. Então, todo mundo anda a pé ou de bicicleta. E lá tem VLT também, né? Igual a gente tem no Rio, ou bonde, o famoso bonde. Esse é um novo movimento que as pessoas estão fazendo, de pintar as ruas, de trazer as pessoas para o centro da cidade. Isso que eu vou falar amanhã. Então é isso. Algumas cidades, né, como Paris, Bogotá, Barcelona, estão tentando fazer essa reversão dessa política voltada para carros. Então, proibição de carro entrar no centro da cidade, aumento das ciclovias na área central da cidade também, em todas as áreas, na verdade. Criação de centros para, por exemplo, para arte, para cultura, para as pessoas não precisarem sair do seu bairro para fazer uma coisa em outro bairro. Por exemplo, escola perto, universidade não, né? Mas sempre tem que ter uma escola perto, um banco, um mercado, esses serviços para as pessoas não precisarem fazer longos trajetos. Tá. Aqui é outro exemplo. Agora a gente vai... Vocês são em quantos? 25. 25? Então vamos fazer 5 grupos de 4? Não, 6 grupos de 4, né? 5 grupos de 5? Não, 6 grupos de 4. Né? Eu não quero fazer de 5, eu quero fazer de 4. São quantos? 24. São 6, né? Não, são 25 pessoas. 20 pessoas, se fizer 6 grupos de 4, vai dar 24 pessoas. E vai sobrar um. Então vamos fazer 6 grupos. Um vai ser de 5 e os outros vão ser de 4. Mas eu acho que a gente faltou na lista. A gente faltou, olha a lista. Olha a lista que mais fácil. Tá, então olha a lista. Uma pessoa. Então dá certinho. É isso. Pronto, 6 de 4, por favor. Isso, uma pessoa só faltou aqui. E aí, olha só. Vocês vão fazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo mostrando... identificando os principais marcos históricos da evolução das cidades e da mobilidade urbana. É para fazer no papel, tá? Pode usar o celular. E aí vocês identifiquem, por favor. Vocês podem fazer assim. Vocês podem fazer assim. Peraí. Coloca a data. Coloca assim, sei lá, qual foi o marco. E embaixo vocês podem colocar qual foi o impacto, ou pode colocar uma coisa positiva, uma coisa negativa. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Século XVIII, você vai colocar início dos automóveis na cidade. Você pode colocar poluição, sinistros, morte de criança, essas coisas. Tá? Eles estão em 24 também. Então, tem folha aqui, ó. 6, tá? 6 grupos.